Bom dia, gente. Bem-vindos à segunda aula de TypeScript com Material UI. Eu sou Bernardo Borges e aqui a gente vai continuar o projetinho de ontem. Da última aula, a gente vai fazer o setup com o back-end. A gente vai usar algum código de um projeto da Junior para fazer as requisições. E aí eu vou mostrar como que a gente faz a nossa primeira requisição com esse back-end. Depois a gente vai fazer o componente do Data Grid, que é uma tabela que já tem no Material UI, que tem bastante funcionalidade, a gente usa em vários projetos. E depois mostrar como a gente trabalha com Styled Components, que são os componentes estilizados, que é uma alternativa a digitar apenas CSS, a estilização. Aproveitem a aula. Imagino que vocês estejam vendo aí. Beleza? Estão vendo aqui? Beleza. Então, vamos fazer um resuminho aqui rapidinho, só de o que a gente viu ontem. Então, primeira aula a gente fez o setup, a gente baixou várias coisas com Git, SLint, algumas pastas do sistema, e o Git Flow, algumas práticas do Git Flow. A gente fez a tela de login, mostrou como que o que a gente fez em HTML pode ser feito com o Material UI. E aí depois a gente começou a trabalhar com as rotas e colocou aquela navbar nossa para trabalhar com isso de ter uma janela dentro do app e não precisar chamar a navbar toda vez, né? O navbar vai ser um componente de fora e dentro dela a gente vai colocar conteúdo de acordo com que tela que a gente está. E aí o componente da navbar a gente foi fazendo ela, estilizamos, fizemos a gaveta e tipamos. Aí ficou... A última coisa que ficou na navbar foi um deverzinho de casa que eu deixei assim, mais tranquilo, que é da gente rodar fazer a gaveta dela ter mais a tela de usuários, né? Então, vocês lembram aqui, ó, no Figma, a gente tinha feito essa tela aqui, eu só falei para colocar usuários a mais. Mas beleza, isso aqui, a gente vai terminar isso agora, porque o que eu vou me propor fazer hoje aqui é o seguinte: a gente vai trabalhar com o login de verdade, então eu vou fazer o setup do back-end, já mandou no grupo lá que a gente vai usar o repositório do projeto interno com o back. E aí, com o back rodando, a gente vai fazer a nossa requisição. Primeiro, a requisição de login. E aí a gente vai usar o Axios para lidar com o back-end. Vou começar aqui, vou criar a primeira branch aqui agora, só de fazer a feature requisição login. E vamos rodar o front está rodando aqui. E aqui eu estou com o back aqui baixado, eu vou rodar ele aqui também. Mas a gente vai fazer a configuração dele agora, beleza? Então, deixa eu só entrar aqui no front, para vocês verem como é que tá. Desse jeito aqui tá o front, por enquanto sem conteúdo aqui. Vou entrar em projetos, tem a tela de projetos, contratos sem os contratos. Mas a gente caiu nessa tela aqui direto e o login não foi feito com o back-end, né? Porque existe a tela de login, mas ela não está entrando em contato com o back-end. Então, eu vou mexer com isso aqui agora. Bacana. Então, primeiro que a gente vai fazer, vou parar o projeto aqui de novo, né? Para a gente instalar a biblioteca que a gente vai usar, que é o Axios. Deixa eu só puxar aqui. Começando com o Axios a gente precisa do .env feito para acessar o back, né? Só para a gente ter qual que é o caminho que a gente vai usar e a instalação do Axios. Então, deixa eu rodar aqui o npm install Axios. Enquanto isso, eu vou entrar aqui no nosso projeto. Fora de todas as gavetas, eu vou criar o arquivo .env aqui. .env. E aqui eu vou digitar algumas variáveis. E antes de digitar, eu vou colocar aqui no .gitignore o .env aqui, para ele não ser enviado para o VS Code, que isso aqui é um arquivo que não vai para o repositório. Não ser enviado para o GitHub, quer dizer. Falei errado. Beleza aqui? Como é que foi a parte do ponto .env mesmo? Que você colocou ali no outro arquivo? Eu só escrevi .env numa das linhas lá embaixo. Gitignore, ok. E aí, quando você pode ver que no VS Code está mais fraquinho, só porque eu não vou colocar ele no repositório. Aí ele me indica graficamente assim. Beleza? Beleza. Fechou.
Beleza. Deixa eu só conferir aqui qual que é a variável de ambiente, que a gente vai colocar aqui, gente, qual que é o endereço do nosso back-end. Quando for no deploy, isso vai mudar, né? Então, não pode ser algo escrito no código em si. É o seguinte, aqui, no .env, a gente vai escrever assim, ó, git, underline, API, underline, URL. Isso aqui é o nome da variável de ambiente. E no contexto agora vai ser http, /localhost 3030, que é lá que o back está rodando. Beleza? Só isso. E só quer dizer que é aqui que a gente vai encontrar o back-end, quando a gente precisar. Ok? Se alguém não tiver acompanhado aqui, eu vou explicar mais sobre isso, mas é só para ter a variável. Beleza aqui? Ok. Ok. Então, agora a gente vai usar essa pasta services aqui. Por enquanto ela está vazia. E aqui, toda a interação com o back-end diretamente, a gente vai fazer por esses arquivos que estão aqui dentro. Então, deixa eu entrar aqui. A gente tem aqui a documentação do projeto interno, tem várias rotas, tudo mais. Só que isso que está escrito aqui, ó, de certa forma, eu não deveria ter isso espalhado pelo meu código, isso aqui deveria estar centralizado, entendeu? Então, isso aqui vai ser a variável de ambiente que eu acabei de digitar, e isso aqui não vai aparecer mais no meu código em lugar nenhum, só lá. Essa parte aqui, eu vou colocar em arquivos destinados para cada rota na pasta services, beleza? E aí depois eu vou abstrair isso para ser uma função que chama getUsuário, entendeu? Então, como é que eu começo fazendo isso? Primeiro eu tenho que fazer a configuração da API. Então aqui eu crio uma API.ts aqui no services. Vou colocar a tela cheia aqui. Esse arquivo aqui vai ser só um, que é desse jeito, que é o do configuração do Axios. Então eu vou colocar aqui export const API, que é uma variável que eu vou exportar, axios.create, e aqui o Axios, se tudo tiver dado certo, ele vai me sugerir para importar. Será que vai? Vamos ver aqui. O Axios foi instalado. Vamos ver aqui. Deixa eu digitar aqui. Quando a gente dá Ctrl ponto, ele deveria sugerir. Tá carregando aqui, galera. Só um minuto. Aí, ó. Já deu errado. Não importa. Tá lá. Axios from Axios, beleza? Dentro do create, coloca uma chavinha e o base URL, que é aquela parte da esquerda da nossa URL. Sempre vai ser a mesma. E aí eu vou usar a variável de ambiente. Quem nunca usou variável de ambiente no front também tem como. É bem tranquilo, não tem que instalar nada, é só você fazer import.meta.env. Isso aqui é do Vite, tá? Não é do Create React App. É o Vite API URL, que é a variável de ambiente que a gente definiu lá. E eu ainda vou aproveitar e colocar um /API aqui, porque todas as rotas que o back me disponibilizou aqui tem esse API, não quero digitar ele toda vez também. Então, vou colocar tudo no mesmo prefixo, beleza? Esse if credentials true aqui, se eu não me engano, isso aqui é do CORS, tem a ver com a validação dos tokens, mas eu, sinceramente eu não sei muito, mas a gente coloca isso aqui também na configuração do Axios. Agora, uma coisa que quando a gente tentar usar o back, o nosso back vai dar errado, e eu aprendi isso quebrando cabeça, é que lá no back-end também tem um ponto .env, certo? Todo mundo usa o ponto .env quando vai rodar o back. Lá no back, eu vou inclusive abrir aqui para mostrar. Lá no back-end, a gente tem o ponto .env nos avisando qual que é a porta que o front usa. Ou seja, qual que é o endereço do front. Ou seja, quem que é o front? Quem é o nosso front-end? Está na porta 3000, beleza. Se ele está na porta 3000, o meu front, ele tem que rodar na porta 3000. Só que o Vite não está rodando na porta 3000 aqui, tá vendo? E aí o back ia reclamar disso. Então, só para... Eu poderia até passar por isso para mostrar o erro e tal, mas depois vocês tentem vocês, eu já vou colocar a configuração na porta certa, beleza? Então, aqui a gente vai voltar lá na raiz do projeto. Deixa eu fechar o back aqui. A gente vai voltar lá na raiz do projeto. Aqui no vitconfig, esse último arquivo aqui, vocês estão aqui nele? Se tiverem rodando junto, a gente vai colocar mais uma coisa depois do React ali. A gente vai colocar aqui server, 2 pontos, port, bem de boa, port 3000. Só isso.
Aí agora ele vai rodar o front na porta 3000, que é onde o back espera que a gente esteja. Opa, tem run dev, para que o front rodando a 3000, beleza? Continuando, agora o back-end está rodando com sucesso. Vou rodar aqui o front-end depois de um restart aqui no meu Windows. E aqui eu já vou direto para o código. É o seguinte, fiz esse arquivo de API aqui, e agora eu vou só ficar importando esse arquivo API dentro da pasta services. Essa é a ideia. Eu não vou ficar puxando ele para o meu código inteiro, não. E dentro da pasta services eu vou criar, de acordo com o meu documento aqui, ó, vocês estão vendo que até o Postman já está meio separado, tá vendo? Autenticação. Então, eu vou criar uma pasta auth aqui dentro. Aqui dentro do services eu crio um auth. Dentro dela, eu vou criar a requisição que eu quero fazer, que é o login. Login.ts, sem o x. E aqui, esse login vai ser o seguinte. A gente vai ter uma função que é assíncrona, por isso async. Vai chamar exatamente login, ou seja, o nome do arquivo, só para a gente ter um padrão aqui. Essa função login, ela vai receber o quê? Eu preciso de alguns parâmetros, né? De acordo com o meu back aqui. Deixa eu entrar aqui na rota certa. Ó, rota login. Tem os usuários, Chiquinho Gatinho, não sei o quê, beleza. O que é o meu usuário login? Tem um e-mail, aqui ó, um e-mail e uma senha. São 2 campos e é string. Então, eu vou tipar ele aqui, para ter isso organizado. Interface, login, body. Vamos lá, e-mail, string, senha, string também. E aí o meu login, ele quer receber um body, uma função que o usuário, o programador repassa o body aqui, desse tipo, login body, e aí eu vou usar o API que eu declarei lá no outro arquivo. Beleza? API tem todos os tipos de requisição que eu vou precisar. Nesse caso, ó, post, você pode ver aqui na documentação. E localhost 3030 API eu não preciso escrever, já está declarado de certa forma. Usuário barra login, só isso. Beleza. Como é um post, a gente passa o body aqui como outro parâmetro da função post. E como essa função é assíncrona, a gente tem que fazer isso aqui, ó, await, para esperar ela acontecer. Funçãozinha mais simples essa aqui de login. E agora, é o seguinte, lá na nossa página de login, quando a gente definiu ela, eu deixei esse to do aqui, ó, mandar para o back. Então, é exatamente o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar o meu e-mail e senha, vou enviar ele para o back-end. E eu preciso saber se deu certo ou deu errado, né? A gente vai ver isso agora. Então, primeiro, alguma dúvida? Alguém falou Eu aí? só queria perguntar um negócio, pode ser meio bobo, mas naquele API post, você colocou a API na frente porque é uma padronização do back-end ou é por causa do nome da pasta ou qualquer coisa do tipo? Como assim? Tipo assim, se tivesse um nome diferente, se a API chamasse logo, você teria que chamar logo post? É só Não, isso. a API é essa variável aqui, certo? Eu declarei lá Sim, naquele sim. outro arquivo. Se você tivesse declarado de maneira diferente, você chamaria de forma diferente, é só isso. Ou se é Não algo vejo por predeterminado. quê. Não vejo por quê. Não, não é porque, Se a tipo gente assim, consumisse mais de uma API, se tivesse várias rotas, a gente daria um nome diferente aqui. API então. do Junior, API do Google, entendeu? Mas aqui é uma Sim. variável, só o nome. Então, aí dentro dessa variável API, a gente tem funções. No caso, post, tem o get, tem várias. Tranquilo? Ok. Vou usar aqui ela agora. Antes de usar ela, tem que saber puxar os dados aqui em cima. E uma coisa interessante é que a gente, às vezes, usa state, usa variáveis do React para controlar o form. A verdade é que a gente não é obrigado a fazer isso. A gente não precisa, porque o HTML, esse componente aqui, ó, form, ele meio que faz um pacotinho com os dados. Quando é um componente que vai receber todos os dados que ele envia, o usuário vai digitar tudo que ele precisa, a gente não precisa declarar um state para ele, sabe? Então, eu vou fazer isso aqui agora e mostrar para vocês. Ó. Quando a gente faz desse jeito, sem o state, a gente consegue fazer isso aqui, ó. Data igual. Falei. Form data.
Vou te perguntar, se fosse por div, por exemplo, se eu quisesse fazer o formulário por div, no caso eu teria que ter um estado para cada campo, ou não? Não, é o seguinte, o HTML, a estrutura dele, se existe um form, ele encapsula esses monte de input aqui dentro. Isso aqui, quando for compilado para virar HTML, isso aqui vai ser um componente input. Uhum. Vai ser um input HTML quando for compilado. Dentro do form tem inputs, dentro dos inputs tem name, e isso aqui serve de chave e valor. Deixa eu mostrar aqui primeiro, você vai ver. Eu acho que eu entendi. Mas o form é uma estrutura para, tipo assim, dar o escopo de onde estão as variáveis que eu quero juntar no meu pacote de dados, na minha requisição. Então, tem essa variável data aqui agora, beleza? E agora eu vou só dar um console log aqui, umas coisas para vocês verem. Eu vou comentar esse navigate aqui para não pular fora. Console log, olha só, eu faço data.get e aqui dentro eu passo o name. Name tem que ser esse name que você colocou aqui, ó. Esse name. Não pode ser o ID, não, é o name. Se tiver diferente, você vai pelo name. Então, vou pegar aqui pelo e-mail, beleza? Console log, vou dar um console log na minha senha também. O password. É uma boa ideia, mas, enfim. Ninguém vai morrer por causa disso. A senha é bem trivial nesse caso. Vou abrir aqui primeiro, no /login. Olha aqui. Vamos testar aqui Google, sei lá, @gmail.com, senha trivial, beleza? Aqui eu vou inspecionar o elemento para mostrar o console, só para vocês verem o que acontece. Deixa eu fechar isso aqui, ó. Beleza? Puxei lá naquela função as variáveis que estavam no meu form. Aqui dentro desses dois campos. Usando isso aqui. Beleza, então... Vou perguntar aqui, que curso tem esse get? Curso? Custo. Custo? É como se fosse uma requisição? Ou é só Não. Isso aqui nada foi pro back aqui. Isso aqui é tudo na minha página. Não de back que eu falo mesmo. Alguma forma de requisição do HTTP mesmo. Não tem, não existe. Não, é só local isso aqui. Beleza. Sou eu. Tudo que eu fiz até agora é só local, não tem nada aqui. É só o JavaScript indo buscar dentro dos meus inputs as variáveis que o usuário digitou lá dentro. Isso aqui é local. Beleza. Não, se eu tivesse offline, isso aqui funcionava, se é isso que você está perguntando. Entendeu? Entendi. Uhum. Isso aqui não é um get requisição, é só get de me dar o que está dentro do meu pacote formulário aqui, form, entendeu? Ok, entendi. Agora é o seguinte, eu vou, lá no futuro, né, lá na frente, depois que eu arrumar isso aqui do jeito apresentável, eu vou querer fazer o seguinte, eu vou querer fazer login e passar aqui dentro o body que eu tinha definido, né? Eu tinha falado que eu vou passar um body. Mas antes eu preciso de colocar ele no formato certo. Vou colocar ele tipado aqui para vocês verem, ó. Const body igual. Aqui dentro do body, eu preciso de passar as duas coisas que minha função pede, ó, o e-mail e a senha, como string, beleza? Então, eu vou só chamar essa função aqui dentro do meu body. Vou tirar esse console log aqui. Então, para quem não sabe, ó, VS Code dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Isso aqui é muito da hora. É Ctrl D isso aí? Isso aqui é o que eu faço de linha. Você faz Alt, Ctrl e setinha para baixo. Mas tem o Ctrl D também. É muito útil isso. E meu body vai ser o quê? E-mail, 2 pontos, vai ser o meu data get e-mail aqui. Meu password vai ser o data get password. E é o seguinte, ele continua reclamando. Ó, tô reclamando, esse body aqui não vale. Porque pode dar errado, por assim dizer. Esse form data entry value aqui, ele é meio, tipo assim, indefinido. Ele poderia ser um número, poderia ser várias coisas, mas nós fizemos aqui o nosso text field, ele é texto, então isso aqui é string. Então, só para o TypeScript, a gente faz uma conversão para string aqui, por 2 campos. Poderia ter sido number, dependendo do input, mas a gente sabe que é string. E agora o body, ele vem como string. Aqui é string, aqui é string, e aqui... tá, é senha, ó, viu? É senha, não password. Senha. No futuro, vocês podem pensar em jeitos de otimizar várias coisas que eu estou fazendo aqui. Eu vou só mostrar o conceito e depois vocês sejam criativos com isso. Agora é o seguinte,
que você acha que acontece se eu rodar isso aqui agora? Tipo assim, eu vou logar, eu não vou logar, pode dar errado. Na verdade, isso aqui é o tipo de código que a gente fala que pode gerar uma exceção, né? Pode ter dado errado o meu back. Por isso a gente coloca isso dentro de um try, beleza? Try e um catch. Se tiver dado um erro, se o back, qualquer erro que tiver dado, se o back, se a minha internet caiu, se o back falou que deu errado, qualquer coisa, o bloco vem para cá, né? Vocês conhecem isso de C++ e tal? Sim, sim. Então, é justamente isso. Então, presta atenção agora. Uma coisa que a gente não pode esquecer é esse await aqui, ó, porque login, ele não faz ele não só loga, ele loga, vamos dizer, demorando para fazer isso. Isso no JavaScript chama promise, beleza? Então a gente tem que esperar ela resolver. É isso que chama a promise. Você espera que a requisição aconteça e volte para você. Então, aqui na nossa função de handle submit, a gente tem que declarar ela como async também. Igual nossa requisição lá, a gente tem que fazer que essa função aqui é assíncrona, para poder usar o await aqui dentro. Vou colocar aqui o console log logado com sucesso, beleza? E aqui embaixo eu vou só fazer um console log, deu erro, posso colocar o erro aqui embaixo. Se tiver logado com sucesso, eu vou mandar ele navegar no futuro. Mas só para testar aqui primeiro. Então, olha só. Deixa aqui o console do lado. Esse URL Gmail aqui não existe, beleza? Então, eu sei que vai dar erro. Eu não vou conseguir logar. O back vai reclamar comigo que esse usuário não existe, beleza? Então, cliquei. Deu um erro. Deu erro, ele veio para cá, beleza? Não rodou o logado com sucesso. Rodou, deu erro. E eu recebi esse trem aqui, ó. Um erro do Axios. Muita coisa aqui dentro. Response, data, e dentro do data está me falando o erro. Então, o front, ele tem que implementar uma forma de mostrar isso aqui para o usuário, beleza? B, esse erro aí foi o Axios que fez ou o Beck que escreveu esse erro aí pra gente? Não, isso aqui foi o back. O back, ele tem lá suas funções de verificação. Uma delas é de verificação se o e-mail existe, né? No login. E aí, quando eles identificam o erro, cheio de if lá, né? Quando dá o erro, eles retornam com uma mensagem de erro, entendeu? Entendi. É em português porque foi o Beck que escreveu, exatamente. Foi o pessoal que codou isso aqui. Então, olha aqui. Onde está esse erro, né? Gente, saber usar esse personal elemento aqui é valioso, tá? Olha só, onde está o erro? O erro está dentro da variável er, eu imprimi foi ela aqui, isso aqui é o er. Dentro dela tem response, aqui, ó. Esse é o erro, dentro dela tem um response. Dentro do response tem, deixa eu ver aqui, bad request, não sei o quê. Deixa eu só voltar. E o data. Tem o data dentro da response. Esse cara aqui que é a string que a gente quer mostrar. Não é isso? E o TypeScript está ficando maluco porque pode ser nulo, mas só para mostrar primeiro. Deixa eu limpar aqui. Tá vendo? É a string. E-mail sem incorretos. Beleza? Então, eu vou rapidamente. Isso aqui, gente, a gente implementa de uma forma um pouco mais complexa, mas eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso no MUI de forma até bonitinha, eu acho bem satisfatório, assim, o jeito que o MUI faz, que vou mostrar aqui, que chama Snack Bar. Snack Bar. Do MUI. Que é isso aqui, ó. Esses cardzinhos que aparecem no nosso sistema quando alguma coisa acontece, ó. Uma notificaçãozinha. Beleza? Ó, isso aqui. Tá vendo? A gente pode posicionar em vários lugares e tal. E eu quero que quando der um erro desse tipo aí, eu jogue ele ali, para mostrar para o usuário o que o back me disse que tem que ser feito no meu form. Beleza? Beleza. Então, eu vou fazer isso aqui agora. Lembrando que depois, quando vocês estiverem no seu projeto pessoal, aí vocês fazem ele como componente, né? Vocês fazem ele mais organizadinho. Eu vou fazer ele aqui no mesmo arquivo só para poupar tempo, beleza? Seguinte, vou entrar aqui no código.
que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um snack bar do Mui. E pode ser qualquer lugar aqui dentro, porque ele meio que aparece flutuando, por assim dizer, na tela, né? Eu não vou posicionar ele, ele vai aparecer onde ele sempre aparece. Vou colocar aqui no final, então. Snack bar do Mui. Beleza? Aí no snack bar, eu vou passar aqui uns parâmetros. Vou rapidinho, só para poupar tempo, mas ele tem um open, que me diz se ele está com mensagem agora. Tem mais várias coisas, mas o importante é o open e o message aqui. Acho que é isso. Acho que é basicamente isso. Deixa eu ver aqui. Ele vai reclamar, lá, lógico, porque eu não criei essas variáveis. E eu vou criar ela aqui agora como estado, beleza? Então, const open e set open. Isso aqui são estados do React, né? Então, use state. False. Ele está fechado por padrão. E o message também vai ser um state. Message, set, message. State. String vazia. É uma string, tá vendo? Agora ele está reclamando de outra coisa aqui. Ele está faltando o quê? Children. Children é o tipo daquilo que entra dentro do componente. Então, eu tenho que colocar uma coisa aqui dentro, obrigatoriamente, nesse componente. Nesse caso é o alert, aqui, ó, alert, do Mui também. Dentro do alert, eu vou passar algumas coisas para ele. Colocar aqui elevation, eu coloco 6. Vou colocar variant field. Depois vocês brincam com isso aqui para ver como é que muda. E o severity. Por enquanto, vou colocar error. Aqui. Mas isso aqui é a corzinha que aparece. E aqui dentro eu quero colocar o meu message. Tá vendo? Fechou? A ideia de colocar isso aqui. Beleza. Então, pô, legal, você colocou esse treco aí, e daí, né? Agora eu quero que isso apareça lá, né? Então, vou colocar aqui set message. Response. E set open true. Beleza? Bem, eu te perguntar aqui, mas quando você criou o Open, o Message, o Set Open, Set Message, tipo assim, tem um lugar melhor para colocar eles ou não? Tipo assim, não que não funcione, eu tô falando, tipo assim, para ficar o code lá e tal. A gente costuma declarar aqui em cima, mas é dentro do componente. De toda forma, isso aqui não está otimizado, tá? Eu estou fazendo só para vocês verem como funciona. Depois vocês refatoram. Vou colocar só mais uma coisa aqui no negócio, que é o auto hide duration, para ele fechar automaticamente depois que passar um tempinho. Vou colocar 10.000. 10 segundos. Então, ó, vamos lá. O que acontece? Tenta entrar com o usuário, ele deu erro, tá vendo? E-mails sem incorretos. Fechou? Beleza. Então agora, né, para não ficar aqui nessa tela sem entrar, eu vou colocar um usuário que eu sei que existe. Admin A, né? Acho que o pessoal aí que fez o projeto sabe. Admin A, admin. admin.com. Senha dele é 1, 2, 3. E vamos ver. E agora, aconteceu? Deu errado? Logado com sucesso, né? Aí a sequela é que eu não mandei ele para outra tela. Então ele logou com sucesso, mas eu não naveguei. Mas vocês entenderam, né? Então eu vou comentar isso aqui. Esse código está meio pouco, mas é só para demonstrar a ideia. E eu estou logado. Se eu tentar de novo, vai dar um erro, porque eu já estou logado no sistema, mas isso aí é uma coisa que eu queria discutir com o Beck depois, que eu acho meio estranho. Eu, na minha opinião, deveria deixar a pessoa logar de novo, né? Tipo, porque você tem o e-mail e uma senha, então você poderia logar. Mas como isso não funciona assim, deixa eu só resolver o erro de forma rápida. Tem como, quando você está logado, obrigar a pessoa a ficar na página normal? Tem, mas a gente não é visto. Mas tem jeito. Porque tem como a gente manter uma variável no storage do usuário, tipo um cookie, né? Mas não é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Eu vou passar pelo básico, viu, gente? Tem muito mais coisas do que isso. Deixa eu só logar de novo aqui. Tá vendo? Ele fez login, entrou, e eu sou o admin A, beleza?
mandou para outra rota. Para que interessar, é o seguinte, isso aqui está muito porco. A gente define uma função que pega um erro qualquer e vai olhando o que ele é. Se ele é um erro do Axios, não sei o que, se ele é um erro que o Beck me mandou, se eu que mandei o erro, se eu quiser eu posso mandar um erro aqui. E aí ele vem para cá. E aí eu imprimo ele de acordo com o contexto. Isso aqui foi só uma demonstração. Então eu vou seguir, beleza? Então, o setup backend está ok. A gente fez a primeira requisição, fez o .env, criou os arquivos, fez o login. Fechou. Agora, a gente vai para a parte que a gente vai considerar como a parte que eu acho que mais vai poupar tempo da gente, que é usar o MUI para fazer nosso data grid. Me perguntaram isso já na aula passada, e isso aqui, para mim, eu não saberia fazer sozinho esse treco, porque tem muita coisa dentro desse componente do MUI. Esse aqui, beleza? Esse aqui que tem ordenação, ó, tem os filtros dos valores, tem muita coisa aqui nesse componente do MUI, a gente vai simplesmente importar ele e usar para mostrar os usuários do sistema, beleza? Ok. Então, deixa eu só atualizar aqui minha navbar, porque eu não coloquei o usuário aqui nela. Deixa eu só vir cá e colocar isso. Veja como fica tranquilo mexer nela, porque é só mexer nessa vetorzinha aqui. Então, title, usuários, icon, user. Aí, deixa eu ver se eu vou pegar ele do boi. Difícil, hein? Vou pegar aqui. User, user, icon. Aqui tá pequeno. Deixa eu ver como é que se me usar aqui. User icon, só para a gente pegar esse ícone de usuário também. Vou colocar ele aqui. Usuários, né? Users, user, no singular. E roles, só o admin que pode entrar aqui, né? Só ele que pode ver todo mundo que está no sistema. Acho que não é user não, acho que é person. Por errado. Person. Beleza. Tá aqui, ó, usuários. Vou criar minha tela. Então, agora essa parte aqui a gente está repetindo, né? Vou lá no Pages. Vou criar aqui, ó, user, que é uma das minhas entidades, né? Do admin, administrando os usuários. Vou criar meu index.psx. E lá no meu user, eu vou começar a trabalhar com a minha listinha. Antes de começar a codar o user aqui, eu já vou aproveitar e vou baixar esse código aqui do MUI. Então, o DataGrid, ele é do MUI, mas ele é integrado com o MUI, mas ele não vem por padrão. É um componente mais complexo, então a gente tem que baixar ele à parte, beleza? Então, npm install e esse comando aqui. Vou parar o print. Beleza, baixamos o MUI DataGrid. Agora sim, vamos lá para nossa telinha. Então, padrão, né? Vamos criar aqui o export function user, eu vou colocar user list, tá? O nome do componente. E vai retornar a nossa lista. Beleza. Vamos trabalhar com isso agora. Então, gente, é o seguinte, eu vou criar aqui de forma mais tranquila, mais básica, só para a gente ter ele na tela. Vou importar um container do MUI. Eu vou só colocar aqui dentro uma tabela. Vou pegar diretamente aqui do MUI, o exemplo. DataGrid do MUI. A gente entra aqui. Como você pode ver, tem uma definição de o que são as colunas e o que é os dados que entram lá na tabela. Vou só colocar aqui para a gente ter isso na tela de cara, tá? Um monte de coisa. Deixa eu jogar aqui fora. Grid callDef é uma tipagem lá do DataGrid. O DataGrid é o próprio componente. Box é o box do MUI. E rows, isso aqui, gente, o rows são os dados que teriam no back. Então, aqui no template do MUI tem uns negócios de Game of Thrones. Deixa eu mostrar aqui agora como está lá no front. Se eu colocar de novo aqui para rodar. Outra coisa, antes de rodar, né, que eu esqueci de fazer, a gente tem que ir lá nas nossas rotas, né, colocar esse componente novo para aparecer de alguma forma. Então, aqui, user, element, user, list. Desculpa te fazer outra pergunta boba, mas aqui na Júnior vocês têm por padrão usar as coisas em inglês? Ou isso é só uma preferência pessoal ou alguma coisa?
Sim, a gente está tentando fazer isso como padrão mesmo, porque, na verdade, eu vou te mostrar daqui a pouco como é que a gente vai estilizar aqui, é para manter uma semântica na página, sabe? A ideia é essa. Tipo, porque os componentes do Moodle já vão vir em inglês, tipo, toda essa parte aqui, o data grid, box, vai vir em inglês, o HTML é em inglês, e não tem por que mudar isso, sabe? Na hora de apresentar a interface, a gente muda para português. E aí fica até bem destacado o que é, vamos dizer, printável do que é do código, sabe? Por exemplo, já vou passar aqui pelo que acontece. Isso aqui, columns, é uma variável que a gente define para falar do data grid do Moodle aqui. Então, esse cara é o seguinte, a gente define a coluna, que vai receber... A parte que importa é essa, ó, ela recebe quais são as colunas e quais são as linhas. As linhas a gente recebe do back e as colunas a gente define aqui no próprio arquivo. Esse first name aqui, esse field aqui, seria qual que é o valor dentro da variável. Tipo assim, qual que é a chave do objeto. Se o objeto, por exemplo, se o objeto fosse esse aqui, ó, seria o e-mail aqui. Esse e-mail aqui que é a chave. Mas, o header name, por exemplo, isso aqui é a parte printável que eu estou dizendo, que é a parte que aparece aqui, ó, na tabela, que o usuário vê de verdade, entendeu? Entendi. Mas se você não colocar... Eu lembro que você colocou na primeira aula um negócio de PTBR que ia traduzir essa parte. Já não veio traduzido, não? Não, porque isso aqui Não, eu estou definindo, né? O que vem traduzido é isso aqui, ó. Ah, entendi, ok. Isso aqui que são mecânicas internas do componente, mas isso aqui eu estou definindo agora, não tem como ele não entendi. tem outro tradutor dentro dele, né? Tipo, ele não sabe traduzir as coisas. Entendi, ok. Caramba, o negócio tá feio aqui. Tô achando o pai hoje. Ó, carregou, beleza. Vou aqui para a página de usuários. Tá aqui a tabela, beleza? Joguei ela crua aqui. O certo seria eu fazer mais coisas, do tipo, por exemplo, aqui no Moodle eu tenho o paper, por exemplo. O paper é tipo aquela capinha parecendo uma carta, né? Fica com um fundo branco. Coloco dentro do paper, ele vai pegar um background diferente. Aí quando eu tô indo do paper, eu tenho que colocar pelo menos alguma altura aqui. Não acho que eu vou me delongar muito na estilização aqui agora. Vou colocar um. Vocês estão vendo aqui o componente, né? Beleza. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente pode customizar esse componente aqui usando os parâmetros dele, e aí a gente vai estudar dentro do documentação do MUI. Então, eu vou fazer rapidinho algumas coisas aqui só para adaptar com o que estava lá no nosso Figma, que é o seguinte. Aqui, ó, a gente vai colocar, isso aqui não precisa, a gente vai colocar, se eu não me engano, nome e ações, né? A gente quer isso aqui. Deixa eu entrar aqui. Estou falando dessa tela aqui agora. Beleza? Então, eu quero nome e quero ações. Ah, e-mail também, beleza. Então, eu preciso, antes de tudo isso, antes de fazer tudo isso, que envolveria eu definir muita coisa aqui, eu preciso saber o que é o meu objeto. O que o back vai jogar para mim. Beleza? Isso é uma coisa que a gente não sabe ainda. Aqui no exemplo, tá constante aqui, né? Não tem back. Então, a gente sabe o que tem nas colunas. Tem ID, tem first name, não sei o quê. No nosso caso, não. A gente vai buscar do back, que, pelo que o código do front sabe, é uma fonte desconhecida de tipos. Para isso, a gente vai criar os tipos primeiro do objeto usuário, entendeu? Então, a gente vai criar aqui uma pastinha types, vou criar dentro dela o arquivo user.ps, e aqui eu vou mexer com os tipos do backend, para falar do usuário. Beleza. Então, eu vou fazer, olha só, uma coisa interessante que vocês podem fazer é o seguinte, eu já fiz o login aqui no meu navegador, não fiz? Eu fiz o login como admin. Isso quer dizer, na prática, que eu consigo fazer requisições como admin, mesmo sem ser pelo sistema. Então, se eu vier aqui, ó, tá aqui um exemplo de requisição. Não sei nem se isso aqui é um exemplo válido. Isso aqui é por ID, não é isso que eu quero. Get usuário, por exemplo. Aqui tem uma requisição, ó. Eu posso fazer ela no meu navegador, fora do sistema aqui, ó. No caso do get, ó, o login deu errado. Peraí, deixa eu fazer o login de novo. Eu acho que eu loguei com um usuário que não é admin, por isso que eu não tenho aquela autorização.
Robê, você não precisa entrar aí para excluir o cookie, não. Você pode excluir ali do lado da URL. Aqui? Não, na própria página. Fala aí. Na própria página ali, ó, do lado do URL, aquele... Isso? Isso. Cookies, dados do site, clica ali embaixo. Exclui. Brabo. Perfeito, valeu, velho. Ó, ao vivo. Quem sabe te ensina ao vivo. Vamos lá, então. Usuários. De novo, vou mandar aqui a requisição, só para a gente ver o que acontece. Ó, o back me retorna isso aqui, no get. Tipo grandão. Inclusive, a gente poderia fazer alinhamentos entre o front e o back, porque numa requisição de listagem vai vir muita coisa, eu preciso de pegar, tipo assim, economizar o que eu pego, né? Então, o ideal seria pegar o que eu vou mostrar. Então, se o meu, olha só, se o meu Figma me fala que eu preciso de nome, e-mail e ações, que o ações vai ser o ID, vocês vão ver como, eu precisava só de nome, e-mail e ID, para, tipo assim, não me trazer coisa que eu não preciso, de certa forma. Mas, como a gente está num exemplo didático aqui, acho que não vai ter problema. Então, interface, eu vou colocar user e eu vou colocar, só user mesmo. Eu vou colocar tudo que está aqui dentro. Isso aqui é TypeScript mesmo. ID, vai pôr number, colocar o nome, string, e-mail, string. Eu vou, olha só, uma coisa interessante até, eu vou fingir que é só isso por enquanto, só para vocês verem o que acontece. Fingir que o back me retorne só isso, mesmo que ele me retorne mais coisa, beleza? Então, esse tipo user aqui, eu vou falar que a gente está usando ele aqui nas minhas colunas. E aí, eu vou criar a requisição para buscar eles. Mas antes de criar a requisição, eu vou testar ele aqui. Vou pegar um user aqui, né? Vou colocar esse rows para ser um user, né? Isso aqui é clássico, né? O front não esperar o back para testar alguma coisa. A gente vai e escreve o que seria aquele objeto. Então, ID, nome e e-mail. Só isso que eu vou precisar. Inclusive, retornar a senha é sacanagem. Vamos lá. Então, esse rows aqui, vai ser qual tipo dele? Né? O rows, ele tem que ser um array de user. Quando eu for lá para a minha interface, ele vai estar todo quebrado, porque agora as minhas colunas não estão batendo com esse tipo aqui. Minhas colunas acham que eu sou aquele tipo que estava lá no Moi. Então, de certa forma, eu tô no erro aqui agora. Eu tenho que falar para o meu data grid o que é o tipo lá do meu objeto que eu passo como rows. E deixa eu só buscar um negócio aqui. Mas tem como eu tipar ele de forma que ele entenda o que é o meu campo. Ou seja, essas colunas aqui, elas têm esse tipo aqui, né? Grid, call def. Beleza, esse aqui é um tipo inventado pelo pessoal do Data Grid. Eu não sei o que é, não me interessa exatamente a implementação. Mas eu quero ajudar ele a me tipar as coisas direito. E esse field aqui, ó, eu sei que ele tem que ser coisas que eu tenho no meu user. Então, agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz com uma interface que vai estender aquela outra interface. Então, eu vou colocar user grid callDef, né, que é como se fosse uma especialização daquele grid, desse tipo aqui, que me ensina o que tem aqui dentro. Extends grid callDef. Então, ela vai puxar tudo que já tem lá naquele grid callDef, com a diferença que o field, que ali era string, ele vai ser um key of user, beleza? Então, ou seja, esse field aqui, ele não pode ser outra coisa senão as chaves que tem no meu usuário. Olha só o que acontece. Está reclamando aqui não. ID existe, first name não existe. Beleza? Beleza. Então ID, como eu disse, eu vou querer o ID, eu vou querer name, eu vou querer e-mail. Vou trocar aqui rapidinho, e-mail. E aqui esses outros eu vou só jogar fora. Por enquanto. Olha aqui que eu tenho agora. Field name. O back me retorna name? É nome com O. Ele tá reclamando, ó, legal, pô, ele reclamou aqui comigo, ó. Nome com O. E volta lá, tá lá, ó. ID, nome,
last name. O título dele, ó, tá esse aqui. Então eu vou mudar. Nome. Eu. Apresentar o que eu tenho de dado. Fechou? Ok. Beleza, beleza. Então, tô indo aos pouquinhos aqui agora para mostrar como é que mexe no data grid, porque eu acho que é muito útil usar esse negócio. Mas eu não vou deixar perfeito igual o Figma, senão demora demais. Mas é o seguinte, a última coisa que eu vou fazer aqui, ó, esse width aqui, ele tá sendo setado como variável de números específicos, né? Eu não quero fazer isso. Para mim não interessa. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou usar o flex, que chama. Então, no momento eu quero que sejam iguais. Eu quero que o ID seja igual ao o nome, que seja igual ao e-mail, em questão de tamanho que eles ocupam aqui na minha tela. Então, só coloco flex 1. Se eu coloco o mesmo valor em todos, eles vão ocupar proporcionalmente igual. Se eu mudasse aqui para 12, esse aqui ocuparia 12 vezes a mais que os outros, tá vendo? É uma coisa proporcional um ao outro. E isso é responsivo também, ó. Eles estão se espalhando aqui. Beleza? Beleza. Beleza. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Enfim, gente, tem muita coisa para estilizar aqui. O que mais que eu faço aqui agora? Vamos lá. Uma última coisa que eu vou mostrar aqui agora, que é interessante, que eu acho que é uma das coisas mais interessantes aqui desse componente, é que ele não é rígido no sentido de o que ele está mostrando. Tá bom que aqui eu estou passando strings, ele mostra as strings, mas eu não quero mostrar o ID. O usuário não quer saber o que é o ID, ele quer fazer ações. Eu quero mostrar esses ícones aqui, e o ID vai servir para eu mandar ele para as telas com o ID do usuário, né? Então, primeiro que aqui não vai ser ID, né? Aqui vai ser ações. Segundo que aqui eu não quero mostrar uma string, eu quero mostrar uma coisa muito mais específica. Deixa eu mostrar para vocês, então, o que eu vou mostrar aqui. Eu vou criar um novo componente para servir disso, mas para deixar a boa prática aqui ensinada, vai ser o Action Buttons, beleza? O nome do componente, index.sx. Vou deixar ele fora da navbar, né? Eu coloquei na navbar sem querer. Essa pasta fora dessa, tá? Esse Action Buttons vai ser o quê? Vai ser exatamente um campozinho com 2 ícones dentro que dá para clicar em cada um deles. Beleza? Então, eu vou mexer com esse componente agora. Export function action buttons. Aqui eu recebo o ID. Eu vou precisar receber esse ID aqui, porque, né, quando eu vou mandar para a tela, eu preciso disso. Então, type props, igual. Vou colocar o ID aqui, string não é number. Beleza, um componente como qualquer outro, só que ele vai ser pequenininho. Vai ser só aquelas duas coisas. Vamos lá. Aqui no MUI a gente tem o stack, que é um jeito de fazer as coisas se organizarem automaticamente, né? Então, no sentido, eu quero colocar ele como uma linha de coisas. Então, o flex direction dele é row. Então, isso aqui é igual do CSS, tem lá o flex direction. E aqui dentro eu vou colocar 2 icon button do MUI. Icon button. Aí, dentro deles, eu tenho que colocar um ícone, né? Então, esse primeiro ícone aqui, ele chama edit. Eu vou colocar edit icon. Isso aqui é uma boa autoração, para a gente saber que isso aqui é um ícone, né? Lá no mesmo material. E um outro icon button aqui. Vai ser o outro delete icon. Eu vou importar aqui delete as delete. Tá, deixa eu só. Aí, eu tenho que colocar que o props está aqui. E agora eu vou mostrar esse carinha aqui lá no meu data grid. Como é que eu vou fazer isso agora? O que eu tenho que fazer para mostrar ele no meu data grid? É o seguinte, a gente vai mexer nessa propriedade aqui dele, que é o render cell. Então, o render cell eu posso customizar o que ele vai mostrar na célula. Eu vou pegar o value dela, beleza? E esse value, eu quero que ele seja, na verdade, um action buttons. ID igual, por enquanto eu vou colocar um valor constante aqui. Não, é só colocar number.
number do value. Olha aqui, ó. Já apareceu o botãozinho aqui, ó. Estão vendo? Sim. Então, ó, bem tranquilo. Deixa eu aumentar aqui meu número de colunas pra gente... Pô, caramba. Aumentar aqui meus dados para a gente ter mais exemplo. Se repetindo lá o tanto de vezes que eu precisar, beleza? Vou customizar ele daquele nosso jeito. Vai ser com CSS? Não. Isso aqui é uma customização tão tranquila, nesse caso aqui, que eu não preciso de customizar no CSS. Eu posso usar o meu tema do MUI. Nesse caso aqui, trivialmente, o color dele. O primeiro dele é laranja, então é o primary, o lápisinho. E o icon button do lixo vai ser o secondary, que é o rosa. E foi. Beleza? Ó, tranquilinho. Aí, a gente pode pensar como fazer isso depois melhor, mas eu coloco um clique em cada um deles, uma navegação para a tela que me interessa. Então, vai ser um edit na tela com ID alguma coisa, e esse aqui vai ser um delete. Não é uma navegação, no caso, eu acho que vai ser um modal esse aqui. A gente clicar, ó, funciona. Mostra o ID 50 para esse. No caso é o mesmo usuário em todos, né? Mas era para mostrar o ID de cada usuário diferentemente. Ou é que, tipo, a paginação do projeto interno ela é muito diferente, né? Aí, não precisa fazer não, mas teria como a gente fazer igual tá aí no projeto interno? Tem. Tem como fazer? De jeito nenhum. Tem, quer ver? Cara, tá 1 Google de distância. Pagination. Vamos lá. Olha lá. Como é que você quer? Você quer colorido? Você quer com bolinha clara, escura, quadrada? Tá vendo aqui? Nossa senhora. Tá 1 Google de distância o que você quer fazer. Uhum. Que essa parte é muito difícil codar normal. Pois é, cara. E tipo assim, não precisa. Já tem TP de ED, já tem muita coisa pra vocês fazerem nesse sentido. Não precisa fazer aqui na Junior, não. Fechou? Fechou. Eu não vou fazer tudo agora, senão a gente vai ficar codando um projeto aqui juntos e vai gastar o tempo todo aqui. Então, a última coisa que eu vou customizar, só para deixar passado aqui, vou fazer só na primeira, vocês fazem nas próximas, que é o render header, que é o cabeçalho aqui, ó, esse cara. Eu quero que ele também seja customizado, porque eu não quero que fique só preto aqui. Então, deixa eu customizar ele. Vou pegar aqui POLDEF. Isso aqui eu descobri fuçando, tá? POLDEF. Header name. E aí eu mando ele para uma typography com o header name. Deixa um pouquinho nele, ainda não fiz nada. Se eu for customizar aqui, ó, seria esse typography aqui. Eu customizo ele fazendo o seguinte. Eu vou colocar o color dele, igual vocês viram ali. Primary. Na verdade, o color a gente muda aqui, ó. E o font size dele. Font size. Isso aqui são valores que eu olhei lá no Figma, tá? Tô só andando rápido aqui. Font weight. Vai ser medium. E agora, isso aqui tá igual ao Figma. Esse headerzinho dele aqui tá igual ao Figma pediu. Beleza? Agora, última coisa, gente. Isso aqui, ó, chama-se sujeira. Chama-se a estilização inline que eu tô fazendo aqui, ela é gambiarreira. Não precisa. A gente faz uma coisa que chama Styled Components, que é a coisa mais, tipo assim, clean code no sentido de CSS que eu entendo aqui. É o seguinte, a gente vai criar um outro arquivo que chama styles.ts e eu vou fazer nele o que eu fiz de cá, igual a gente está acostumado a fazer com HTML e CSS. A gente vai pegar esses caras aqui, ó, e vai fazer eles no arquivo de estilo e não no arquivo de definição de markup de interface. Typography e tal. Só copiei ele aqui para ter ele, tá? Aí é assim que funciona os styled components. Vou exportar ele, né? Eu vou chamar ele de header typography, porque é o que ele é. Né? Dar um nome significante para ele, para a gente ajudar a entender e achar ele mais tarde também.
Esse header typography, ele é um styled, aqui do material, styled typography. Ou seja, ele é uma versão do typography do Moe que já vem com o estilo dentro dele, entendeu? É como se fosse uma classe do CSS, mas ele é mais específico. Ele é feito com o JavaScript do Moe, beleza? Ah, tá, faltou export const. Então, eu vou só passar para dentro aqui essas coisas. O color dele sendo primary, o font size sendo 16, 16 e o font weight. E agora, de cá, eu não vou ficar fazendo esse monte de coisa. Eu vou importar o meu próprio header. Abro no styles e vou usar ele aqui como se fosse um componente normal do Moe. Só que ele já está com os estilos que eu defini. O font size e o font weight, ele pegou, tá vendo? Então, teoricamente, vocês poderiam fazer isso em todos aqui, no paper, no box. Aí você faz o box que contém o grid, o paper que contém o grid também, entendeu? Vai customizando e dando nomes que significam aquilo que você quer dizer. Beleza? Beleza. Você pode me explicar por que o color não funcionou? Cara, é uma coisa que eu ainda não entendi muito bem como funciona, né? Que é o seguinte, não sei se você viu na hora que eu estava definindo, tá o código aqui, ó. Meu color, ele ficou de fora, tá vendo? As coisas que eu defini no SX funcionaram, mas esse color aqui, como ele foi um atributo diferente, não pegou. Entendi. Se vocês quiserem pesquisar, depois me ensina a fazer, isso eu não sei fazer, não. Mas beleza. Bom, o que a gente fez até aqui? A gente fez, mexendo no componente Data Grid, fez a listagem de usuários, no caso, não de projetos. E aqui, a gente mexeu com o estado. Tá bom. Agora, são 5h27 e eu vou começar com o formulário. Eu vou mexer agora com colocar um botão e um título aqui em cima. Aqui, desse jeito aqui, ó, usuários e o botão adicionar, para poder navegar para a tela de adicionar. Vou fazer de forma rápida. Então, vamos lá para o meu user page, aqui no index mesmo. Eu vou colocar em cima, então. Vou colocar aqui. E deixa eu... Beleza. Ó, é o seguinte, eu vou criar aqui um stack, que é de novo aquele componente que eu usei para centralizar e utilizar onde que as coisas ficaram. Uma pilha, né? Igual a pilha mesmo. Dentro dessa stack, eu vou colocar um typography aqui, que é o texto, né? Aqui eu vou colocar usuários, na verdade sem isso aqui. E aqui, logo embaixo, eu vou colocar o meu botão. O botão que vai ter adicionar. Vou importar o botão do Moe. Colocar. Tá lá. Tá bonito? Não, tá não. É feioso. Olha como é que ele tá. Olha aqui, coloquei no stack, beleza? O usuário de adicionar, é isso que eu tô mexendo agora. Coloquei dentro da stack. Agora eu vou colocar um align items aqui. Center. Vai centralizar neles. O meu button, eu vou querer uma variante diferente dele. Não é aquele ali, é o content. Acho que é o content. É exatamente, é o content, tá vendo ali? Meu typography, o meu color dele é o secondary. Então, tem muita utilização que dá pra gente fazer aqui. Tá vendo? Ficou rosa. E aqui a última coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou fazer um SX aqui. Vou colocar um margem não, um padding X nele, de uns, deixa eu ver, 20 chutando, 20 é muito. Mas, a gente precisa colocar o width dele para ser simples. E, seguinte, justify content, space, replay. Isso aqui. A
margin bottom. Aqui? Gente, isso aqui são valores que a gente vai temperando à medida que a gente vê como é que tá lá. Poderia ter olhado no Figma também. Mas beleza. Vou colocar agora por último aqui o meu on-click, que vai ser uma navegação lá para o meu criar o usuário, né? Para o meu form. Então, navigate, igual use navigate, que eu peguei lá do React Router, né? E aqui eu vou fazer uma navegação para lá. Navigate para o ponto barra create. Vou criar essa rota aqui agora. Vamos lá, criando uma rota. Estou aqui no user list. Agora eu vou fazer uma coisa interessante. Primeira rota que vocês vão ver aqui, que aproveito da outra. O path dela vai ser o path dessa, com uma barra e o create. Então, vocês viram como é que eu escrevi lá? Na navegação? Coloquei ponto barra create, tá vendo? É como se fosse uma pasta dentro dela. Tipo, entra na pasta create. É literalmente isso. Eu estou na pasta user, já estou na pasta user, porque eu estou no user list, entra na create. É isso que eu fiz de navegação. Entendeu? Sim. E aqui eu vou criar mais uma tela. E aqui, ó, na estrutura das páginas, eu vou criar uma tela que chama create. Um arquivo que chama create, testx. E ele vai ser o export function. Ah, tá. Olha só, o TypeScript está reclamando comigo, porque aqui dentro eu não estou retornando nada. Só retornar aqui um negócio. Agora eu vou mexer um pouquinho no meu tipo de usuário, porque para criar ele eu vou usar mais coisa além do ID e o e-mail. Detalhe aqui, vocês viram que não deu nenhum erro, né? Ah, tá, eu nem linkei com o back, não, tô viajando. Deixa eu linkar com o back aqui primeiro. Pera aí, gente. Vamos linkar com o back, né? Eu não fiz nem requisição ainda para linkar. Então, ó, services. Eu vou criar o user aqui, a pasta. E eu vou pegar aqui o list users. Por exemplo. Deixa eu linkar com o back isso aqui. Vamos lá, então. Então, ó, código de usuário. Quero listagem já fiz aqui, ó. Essa é a rota que eu vou fazer aqui. Port, assim, function. Esse é o list users. Para listar o usuário não precisa de parâmetro, né? É só um get, então tá de boa. Mas eu vou precisar da minha API. Então, API.get. E aqui, a minha string aqui vai ser tudo depois de API barra. Então, é esse cara aqui, ó. Usuário, tá? Não, então. Não vou customizar isso aqui muito, não. E aí, de boa. Vou fazer... Primeiro eu vou colocar num lugar aqui pra gente ver o que acontece. Beleza? Esse código aqui tá fazendo sentido? Sim. Vou deixar ele aqui separado. E vou mexer lá na minha lista de usuários, porque eu não peguei do back ela. Eu fiz ela aqui na mão, né? Então, deixa eu pegar ela. Eu vou fazer isso aqui, ó. Const users igual list user. É isso aqui que eu falo? Ó, me deu. Seu objetivo é... Você está falando para listar os usuários? Eu quero puxar do back. List users é uma função que faz requisição e puxa do back os usuários. É assim que eu faço? Tem uma tipagem já de usuário que está pronta, né? Tá, beleza. Vou tipar aqui então. Isso aqui, ó, não é uma... Isso aqui não retorna user array. Não é isso que ele retorna. Porque essa função é assíncrona. Como ela é assíncrona, ela retorna o que a gente chama de promise. Promise é esse aqui, ó. A gente coloca promise. Eu tenho que esperar o back me retornar os usuários, beleza? Como é que eu puxo do back os usuários? Você faz uma requisição para a lista de usuários, alguma rota do back. Perfeito, aqui tá ela aqui, ó. List users. E agora? Agora você armazena em alguma, talvez um array, você armazena a resposta dela. Então, desse jeito aqui serve? Pode ser. Não, isso aqui não serve. Não, perdão, Ô, então. B, antes eu fazia tipo um use state e fazia um set user, o user era um array, e eu setava ele com a resposta da função em que eu chamava API. Isso. Se tiver dado certo, né? Perfeito. Então, ó, galera, é o seguinte, isso aqui não vai estar pronto quando a página carregar.
para começar, igual no login, não sei se vocês lembram, no login eu fiz aquele await, né? Olha aqui. Eu tive que esperar. Isso aqui é o await. Lá na página de login eu também fiz um await para esperar ela voltar, que é tudo assíncrono isso aqui, ó. Coloquei no try-catch e tal, dentro de uma função, tudo diferente. Aqui é o seguinte, bem como o Giovanni falou, olha aqui, eu vou criar um state, que é aquele que são as variáveis que o React permite que eu mude o valor delas e que a interface reaja a essa mudança, sabe? Não é como se fosse uma variável qualquer. Ela vai mudar e se precisar recarregar algum componente, o React vai fazer isso automaticamente para mim. Então, eu vou criar o users e o set users, que vai ser um use state, beleza? State. Eu vou tipar esse use state para me ajudar já na minha vida. Então, ele tem user, um vetor de user, ou nulo, beleza? E eu vou começar ele como nulo, porque eu não tenho user quando carrega, eu preciso esperar ele descarregar. Beleza aqui? Beleza. Então, não tem usuário. E aí, eu vou mostrar esse data grid aqui? Não vou. É o seguinte. Quando não tem usuário, eu vou colocar um condicional aqui dentro. Eu consigo fazer isso dentro do JavaScript. No HTML não dá, né? O React que dá. Então, eu vou fazer o seguinte. Users é um array que tem ou user, é um array de user, ou é null. Então, se ele for null, eu não quero mostrar esse cara. Então, ele não é null. Se ele não é null, eu mostro. Se ele é null, eu mostro outra coisa. E aqui, tem um negocinho que eu uso que é esse aqui, ó, Circular Progress, que é só uma rodinha. Então, olha aqui. Vocês viram que eu não fiz a requisição aqui, né? Então, ele vai continuar nulo. Então, olha aqui o que está mostrando. Ó, tô mostrando essa rodinha aqui, tá vendo? Então, né, a gente posiciona isso centralizado aqui no meio da tela e tudo mais, mas eu vou mostrar esse cara aqui na minha tela. É isso que eu mostro. Depois, se por algum milagre o back conseguir retornar tudo certinho e tal, aí meu usuário vai aparecer, não vai ser null, vai ser um array de user, e quando ele for não nulo, eu mostro meu data grid com meus dados. Beleza? Você pode ver até uma coisa interessante, que o TypeScript é esperto, ó. Aqui dentro, rows rows não, né? É users. Users é um array de user, tá vendo? Até aqui em cima, ele não é isso. Ele é isso ou nulo. Beleza. Então, vamos lá. Agora, outra coisa. Como é que eu faço para rodar uma função aqui quando a página carregar? Eu faço só o list users direto? Alguém sabe dessa parte aqui? É outra coisa do React também, isso aqui. É o map? Não. É outro hook. Hooks são esses que tem use. É use alguma coisa, você sabe? É o use effect, só conheço esse e o use state para chutar. Perfeito. É o use effect. Bom chute. Os mais populares são os que a gente vai usar. Então, ó, use effect é o seguinte, olha que loucura, um monte de caractere aqui, é o seguinte. Use effect é um cara que observa mudanças. E se as mudanças acontecerem, ele executa um código. Então, ele tem dois parâmetros. O primeiro parâmetro é esse aqui, que é uma função que até agora está vazia. Essa função é o que ele executa. E aqui tem um array com as condições para ela executar. Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, que columns, sei lá, se por algum motivo meu usuário mexer no meu columns, essa função aqui vai rodar. Essa de cima. Entendeu? Essa função que eu estou passando aqui dentro. Como eu só quero renderizar quando a página carregar, eu deixo o array vazio. Isso quer dizer, faça isso quando a página carregar, a primeira vez. E é isso, e essa é a sintaxe do useEffect. Dentro do useEffect eu vou usar o list users. Mais um problema. Eu falei, o que eu mais quero fazer é o seguinte, o que eu mais quero fazer é isso aqui, ó, const users do back. Vou fazer isso aqui. E aí eu vou fazer set user no users do back. Isso aqui é o que eu quero fazer, no final das contas. Tem um detalhe que eu já falei de novo, que isso aqui é uma promessa, ó. Eu tenho que esperar ela ser cumprida. Então aqui eu tenho que fazer isso aqui, ó, await. Mas o await, ele é uma expressão que só pode acontecer dentro de uma função assíncrona, lembra? Então ele está até mandando aqui, ó, async. Então, para isso acontecer, eu vou testar uma coisa aqui que eu nunca testei, eu não sei se funciona, deixa eu ver. Isso aqui não funciona. Essa função de fora não pode ser assíncrona. Então, o que a gente faz? Isso aqui, eu espero que isso mude no futuro, porque eu acho meio feio, mas é o seguinte. A gente declara uma função chamada fetch, que vai ser assíncrona. A função fetch vai ser assíncrona.
Dentro da função fetch, eu posso fazer isso aqui. Eu posso usar o await, que ela é uma função assíncrona. Beleza? E aí eu chamo ela. Porque eu posso chamar uma função assíncrona de uma função não assíncrona. Eu só não posso esperar dentro de uma função não assíncrona. Entendeu? Eu só não posso fazer o await, mas eu posso chamar ela. Beleza isso aqui? É um pouquinho esquisito. Beleza. 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 Então, além disso tudo, para melhorar a nossa vida, pode dar errado. Então a gente coloca isso aqui no try catch. Mas isso aqui são vários passos que a gente vai melhorando durante o projeto. Então aqui vou colocar console.log error. Então, essa linha aqui só executa se essa aqui tiver funcionado. Se isso aqui não funcionou, eu não vou fazer set user com alguma coisa que seria lixo, por exemplo, entendeu? O cat pega. O fetch você deixa fora mesmo? Olha só, o fetch, em JavaScript a gente pode declarar a função em qualquer lugar, né? Não é igual o say que você declara só do lado de fora. Então isso aqui é uma função novinha. E eu estou chamando ela aqui. Entendi. Beleza. É uma função nova. Eu poderia declará-la lá fora, mas é só costume de colocá-la dentro do useEffect, que eu vou usar ela só aqui também. Fechou? Fechou. Então, ó, list users me retorna um array de users se eu esperar por ele. Eu espero. Quando isso aqui retornar vai ser um array de users, eu vou lá e faço set nele. E o que vai acontecer agora? Contratos, usuários. No rows. Legal. Ah, meu list users eu não estou retornando ainda, porque eu tenho que dar uma mexida nele. Espera aí. Mesmo não retornando, ele rodou o console log. Ele imprimiu isso aqui, ó. Que é a minha resposta. Beleza? Isso aqui é a resposta que o Beck me deu quando eu fiz essa requisição. É o res. O res é um objeto grandão. Dentro dele tem o data. E o data é o meu vetor que me interessa, ó. O vetor que tem o ID, o nome e tal. Então, eu vou retornar, na verdade, res.data. Fechou? Então, vamos lá. Ó, veio. Isso aqui tá no Beck, ó. Isso aqui eu puxei do Beck. Ô, Bernardo, eu perdi um pouco da explicação do fetch. Você pode repetir de novo? É o seguinte, vamos lá dos básicos. O React, ele trata todo o HTML aqui com JavaScript, né? Ele faz isso para a gente poder ter funcionalidades de código que sejam atualizadas em tempo real aqui dentro. Por isso, existem várias coisas que a gente tem que fazer para que isso aconteça. Uma delas é o state, que é o jeito que a gente usa variáveis, que quando mudadas vão atualizar minha página, beleza? Beleza. E outra dessa é useEffect, que é um jeito de eu executar funções quando alguma coisa acontecer. Atualizar a página quando alguma coisa acontecer. Essa aqui que está vazia vai executar quando a página carregar apenas, sem condição extra, beleza? Certo. A condição que eu estou fazendo é o seguinte, o fetch é uma função que eu estou declarando. Essa função aqui é assíncrona, e esse async aqui é só para poder usar o await. O que essa função faz? Ela chama o list users, espera por ele acabar, e depois faz o set no valor que o Beck me retornou. Tá, mas o fetch, o objetivo dele é para quê? Porque, tipo, eu acho que daria para fazer a requisição ali sem o fetch, não daria? Como? Passando só no useEffect, sem fazer esse corpo do fetch. Perfeito. Eu tentei, olha aqui. Vamos lá. Isso aqui, ó, ele vai reclamar porque o await é uma sintaxe de funções assíncronas. Uhum. Que é essa função tipo aqui. É uma função que pode demorar mais a rodar, por exemplo. A função que eu passo para o useEffect aqui, ó, não pode ser assíncrona. Uhum. Ele reclama também. O callback do useEffect não pode ser uma função assíncrona. Porque é como se a função do useEffect for assíncrona, ela vai travar a minha tela para esperar a requisição. Mas eu não quero travar minha tela de verdade. Eu quero travar a tela exceto isso aqui, ó. E aí eu vou mostrar o círculo. Vai ter coisa acontecendo enquanto eu estiver esperando. Entendeu? Ah, tá. Ah, não. Entendi. Eu quero que aconteçam coisas enquanto eu estou esperando. Eu não quero esperar globalmente, por assim dizer. Entendeu? Uhum. E aí, quando eu chamo o fetch, é tipo assim, eu falo assim, vai lá buscar, né? Tipo assim, vai lá buscar. Enquanto ele está lá buscando, demorando, eu estou mostrando isso aqui, ó. Minha função está retornando coisa, está mostrando meu círculo.
quando finalmente esse cara voltar, ele vai usar o setUser. E o setUser é um state. E o state tem a capacidade de carregar minha tela de novo se tiver alguma mudança nessa variável. Entendeu? Entendi. Então, tudo tem a ver com esse negócio de atualizações ao vivo no nosso HTML, na nossa página. Entendeu? Uma última coisa aqui, gente. Padrões de código, tá? Vamos lá. Vamos olhar para a nossa arquitetura de novo. Vou fechar aqui. O que tem na pasta Services? Me fala aí. Agora eu quero interação mesmo. Atualmente tem o negócio da API, tem? Mas o que tem conceitualmente? O que pode ter lá dentro? Serviços, não sei. Coisas posso que relacionam responder? com o back. Hã? Pode falar, Juliano. Não, eu ia só falar as funções, se era isso. O meu chute é coisas que se relacionam com o back e com a API. Perfeito. O que não tem aqui? Vou mostrar aqui de novo. Ó. Duas funções. O back pode dar errado, não pode? Por que eu não coloquei try-catch aqui? Porque o meu try-catch, ele é útil lá na minha página. Porque lá na minha página, se der errado, eu consigo mandar aquela notificação que eu mandei no login, por exemplo. Aqui, ó. Na minha página, eu consigo fazer isso aqui, ó. Set message, porque o message fica vamos dizer, na altura do componente, mas não da função. Então, tá até errado o TypeScript aqui. Aqui, nessas funções, elas são muito curtas. Elas só têm a chamada da API e o await. E os erros que acontecerem vão ser tratados de fora delas. As minhas páginas aqui, elas são um componente mais alto, por assim dizer. São um componente grande, o que aparece aqui como um todo. E elas usam coisas auxiliares que estão na pasta de componentes aqui. Tipo o Action Buttons, que é um cara pequeno, que é simplesmente esse par de ícones aqui. Vão ser reaproveitados. Estão organizados de forma separada. Por que isso é importante? Porque quando o projeto crescer, você não vai usar isso aqui uma vez só, você vai usar 50. Você vai usar em lugares diferentes. E esse parâmetro que ele recebe, ele vai te ajudar a adaptar a lugares diferentes. Quanto mais desacoplado, que fala, né? Quanto mais desconectado uma coisa que é de back com uma coisa que é de tela, se tiver, mais fácil é de eu mexer nela depois. E a última coisa, então, para fechar aqui, é o seguinte. Eu gostaria de ter recebido esse feedback antes. Antes a gente não usava TypeScript, a gente não tinha muita coisa nesse sentido. Então, essa pasta aqui, ó, types, que tem o user, quando eu estou olhando para o user e eu fiz aquelas críticas que eu falei com vocês, de perceber isso aqui, ó, comuniquem com o back, gente. Tipo assim, vamos falar, o back, na minha tela de receber uma lista de usuários, o que eu vou usar é nome, e-mail e ID. Você não precisa me retornar isso aqui para mim. Porque se você pensar, a gente pensa, né, proporcionalmente, eu estou retornando 3 vezes mais coisa do que eu preciso. Estou buscando 3 vezes mais coisa, e isso aqui, né, vamos dizer, odd n no tamanho da lista aqui, ó. A lista é grande. Então faz diferença ter muita chave aqui. E aí nossa tipagem, se ela ficar bem alinhada com o back também, vai nos ajudar, porque, por exemplo, imagina eu poder usar o mesmo tipo para fazer o create, o edit e o read do meu usuário. Aí eu posso reaproveitar código, reaproveitar componente. Beleza? Bem, mas tem todas essas coisas aí, porque eu acho que a gente usa essa requisição para mais coisa do que só isso, se eu não me engano. A requisição não. A requisição é só uma, ué. Não, o que eu quero dizer é tipo assim, vai ter uma hora que a gente vai precisar da foto dela em outra página, a gente usa esse mesmo negócio, né? Então aí tá errado, porque a requisição tem que ser com um único propósito. Aí teria outra requisição para você fazer isso. Ah, entendi, ok. Por exemplo, eu não fiz muitas requisições aqui. Não vai ter uma requisição só aqui de usuário, vai ter várias, né? Vai ter o get por ID. Não vai ser dentro desse arquivo, vai ser outro arquivo, vai ter o meu get user, que recebe ID e retorna um user só. Talvez o tipo desse user que ele retorna não seja esse tipo aqui. Talvez seja um tipo que tem mais chaves, entendeu? Não precisa ser o mesmo identicamente. Eu vou usar o mínimo que eu preciso aqui, não o máximo. Beleza? Mais disso na próxima aula, que eu vou fazer a criação de usuário e o formulário. A gente vai ver um pouco mais disso lá. Beleza, então, gente? Fechou. Pode?